E a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus pela tua vida. Quais serão os padrões de mentalidade de escravo que Deus vai quebrar hoje? Qual será o tipo de pensamento que você tem que Deus vai quebrar? Porque só recebe a bênção de príncipe e princesa, só entra na terra prometida de Canaã quem está com a mentalidade sendo transformada, sendo trocada. Paulo fala da metanoia, uma renovação da mentalidade, né? Porque as crenças que você tem sobre Deus, as crenças que você tem sobre finanças, a crença que você tem sobre sua maternidade, sua paternidade, sobre casamento, todo tipo de crença que você tem determina a terra que você vai pisar. Olha só. A crença que você tem determina se você vai receber o vinho novo ou não. Então é por isso que o Senhor nos pediu, entrem em jejum, façam um jejum reset, para que haja uma limpeza e depois dessa limpeza vocês conseguirão receber o download do novo de Deus. Aleluia! Bom dia, paz do Senhor! Que bom que vocês estão sendo transformados. Muito bom ler esses testemunhos, viu? Que bom que estão sendo tocados, renovados. Louvado seja o Senhor. Bom dia, Deus te abençoe. Que a presença de Deus te toque nessa manhã. Deus abençoe o nosso dia. Isso aí, coloque a bandeirinha de onde você está falando. Glórias a Deus. Amém, Senhor, amém. Eu creio. Deus já está falando aqui comigo. Glória a Deus. Confirmando um sonho que eu tive. E a irmã botou aí a bandeirinha dos Estados Unidos. Louvado seja Deus. Bom dia. Que bom que você está aqui. Porque Deus vai falar com você. Não é bom, independente da idade que você tem, ver que Deus pensa diferente de você e você pode aprender algo novo? Eu acho incrível quando Deus muda o meu jeito de pensar, quando Deus fala comigo e eu posso mudar e por causa dessa mudança acessar coisas novas. Bênçãos, né? Acessar experiências novas, viver novidade de vida. Brasil, Suécia, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essas vidas aqui. Obrigada porque elas têm ouvido o Teu Espírito Santo e têm buscado aprender mais de Ti. Senhor, muda a nossa mentalidade. Ajude-nos, Pai, a destruir a mentalidade de escravidão. Dê-nos a mentalidade de governantes, de guerreiros. Em nome do Senhor Jesus, faça-nos nova criatura. Ó Deus, renova os padrões de pensamentos através da Tua palavra. Queremos ser ativados, Senhor, como Seus guerreiros nesse jejum. Em nome do Senhor Jesus, queremos acessar as bênçãos, acessar as promessas que o Senhor tem para nós. Então, que seja hoje mais um dia de quebrar uma crença limitante, uma crença maldita que atrapalha de receber tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que anjos são liberados sobre as nossas casas. E no nome do Senhor Jesus, todo tipo de contra-ataque do inimigo é cancelado agora.
Todo tipo de retaliação contra a tua vida, contra a tua casa agora é destruído. Eu declaro que os anjos do Senhor guerreiam ao nosso favor. O muro de fogo é levantado sobre as nossas casas. A tua internet é protegida agora. A minha internet é protegida. Tua vida, tua mentalidade agora é protegida. Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te ministre completamente. Em nome de Jesus. Eu quero que você encaminhe esse aviãozinho para 3 pessoas agora. Para que 3 pessoas que você conhece seja abençoado, seja transformado pelo que vai ser ministrado nessa manhã. Manda para tua irmã, para sua tia, para tua sogra. Manda lá no grupo da igreja. Manda para alguém que o Senhor Espírito Santo coloca agora no teu coração. Vou encerrando aqui os comentários para a gente entrar na palavra de Deus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Bom, nós temos então estudado nos últimos dias acontecimentos lá no deserto com o povo de Israel, que era um povo que foi escravo por 430 anos. Então, cada geração que ia nascendo lá no Egito ia reaprendendo costumes escravos e uma mentalidade, um jeito de pensar de escravo. E nós, quando estamos no mundo, nós também aprendemos a mentalidade de escravo. Porém, quando a gente vem para Cristo, Ele quer que nós transformemos a nossa mente numa mente de governante, numa mente de guerreiro, numa mente de filho e filha de Deus. Então, nós estamos aprendendo isso aqui, né, nesses últimos dias. Bom, algo que eu vejo que aconteceu, nós estudamos sobre o maná. Bom, tem muita coisa que acontece que não foi falada, mas eu indico você estudar Êxodo, né? O Pentateuco, todos os 5 primeiros livros aqui que Moisés escreveu da Bíblia, tá? O maná, a água que jorrou. Eu quero falar sobre as codornizes, rapidamente aqui, porque Deus estava servindo o povo com maná, estava sustentando o povo com maná, né? Isso foram passando dias, semanas, e aí chegou um tempo que o povo não aguentava mais o maná, não aguentava mais ser sustentado por Deus, e eles começaram a reclamar. Esse é um pecado que Deus abomina, que é a murmuração. Quando você tem uma situação difícil na tua vida e você vai orar e reclamar para Deus, isso não é pecado, isso não é murmuração. Você vai lá, Senhor, essa prova tá difícil. Pai, me sustenta. Pai, tá doendo, fulano me magoou. Senhor, então quando você vai em oração fazer um tipo de reclamação, isso não é pecado. Por quê? A gente sabe disso pela história de Jó. Porque quando Jó passa por aquele perrengue, aquele tipo de provação, né, que Satanás foi lá tentar ver se Jó reclamava e abandonava Deus, Jó reclamou. Mas ele não reclamou para a esposa, ele não reclamou para os amigos, ele não reclamou para ninguém. Ele reclamou em oração. E na Bíblia está escrito que em tudo isso Jó não pecou. Então não é pecado a gente reclamar para Deus. Agora é pecado a gente reclamar para as pessoas. Ai, Deus me abandonou. Ai, essa prova tá difícil. Ah, isso é murmuração. Então o povo murmurou porque eles começaram a falar entre si.
que o maná não era suficiente, que eles queriam comer carne, porque lá no Egito eles comiam carne. Que mentira! Comiam carne uma vez na vida, outra na morte, porque eram escravos. Então, quando eles começaram, no capítulo 16 fala aqui, que eles começaram a reclamar. Deus ouve essa reclamação. E ele fala assim, olha, já que vocês estão reclamando, eu ouvi a reclamação de vocês. Vocês vão comer carne. Moisés, avisa o povo que eles vão comer carne, viu? Imagina, gente, era mais de 1 milhão de pessoas. Era muita, muita gente. E aí Moisés fala, como assim, Deus? O senhor tem certeza? Porque é muita gente. Que rebanho que o senhor vai matar? Porque aqui no deserto não tem. O que o senhor vai fazer? Pra dar carne pra tudo isso daqui. Aí Deus fala, Moisés, eu tô conjecturando aqui, tá? Você não sabe quem eu sou, não. Você não viu tudo que eu fiz? As 10 pragas que eu mandei no Egito. Você não viu o mar que eu abri? Você não viu o maná caindo? Você não viu jorrando água? Ei! Aliás, né, gente? A água jorrou depois. Tá no capítulo 17. Isso aconteceu antes. Mas você não viu que eu sou Deus poderoso? Eu sou muito mais poderoso do que aqueles falsos deuses do Egito? Você vai ver do que eu sou capaz. Você manda o povo se preparar para comer, mas eles não vão comer só um dia. Eles não vão comer só 2 dias. Você que tá reclamando que não tem carne. Eles vão comer carne até sair pelos olhos. Eita, Deus ficou bravo, hein? Deus fica bravo quando você reclama. Deus fica bravo quando você reclama para os outros que ele não tem sido Deus suficiente na tua vida. Então o povo recebeu o que Deus tinha falado. E olha o que Deus fez. Deus começou a enviar codornizes dos 4 cantos, assim, ó. Começou a vir codornizes e essas codornizes caíam. Essas codornizes caíam. E deixa eu ver se é no capítulo 16 isso daqui. Acho que eu tô me confundindo. É. Sobre. Samanta, me ajuda. Vê pra mim, onde foi que aconteceu isso? Qual capítulo foi que aconteceu? Das codornizes serem enviadas. Talvez não foi nem Êxodo. E acontece uma maldição terrível. É isso mesmo. A irmã colocou certo. Versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou Deus, o Senhor. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada. Não, esse é o maná. Não, não é. Não é isso. Eu quero sobre a praga. Sobre a praga que acontece. Bom, enquanto a Samanta acha aqui pra mim. É Números. Números 11. Já é em outro livro.
Números, capítulo 11, versículo 31. Vamos ver se está aqui. Aqui. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros. Imagina, quanta codornize. Espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Gente, era carne demais, era codornizes demais. Durante todo aquele dia e aquela noite e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Quibrote Hatavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Hatavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Meu Deus! Vou fechar aqui de novo. Obrigada, Samantha. Olha aqui. Meu Jesus. Por que a praga chegou? Primeiro, o que eu aprendo aqui. Gente, para de reclamar. Você pode orar e se queixar ali com Deus, mas não fale entre vocês mesmos reclamando. Você que tem o costume de reclamar, para com isso. A gente precisa vigiar, porque isso é uma coisa que Deus abomina. Ok. Agora, houve uma praga. Enquanto a carne ainda estava nos dentes, Deus libera uma praga. E uma epidemia acontece ali, o povo começa a morrer. Por quê? Porque foram gulosos. Eles encheram tantos barris. Ninguém encheu menos de 10 barris. Sabe? Quando nós vivemos buscando mais do que nós precisamos, isso é a gula, isso é glutonaria, isso é abominável. Então, um padrão de mentalidade escrava é essa. Eu não falei pra vocês que eu fui liberta da glutonaria? Porque tinha passado muita falta na infância. No tempo em que eu tive, nossa, eu comia demais, eu engordei 10 quilos em menos de 2 meses. Eu gastava todo o meu salário com roupa. Glutonaria isso. Eu queria mais por medo de não ter. Isso é escassez. Isso é glutonaria. Então, esse padrão de pensamento precisa ser quebrado. Deus vai nos sustentar e Ele vai dar tudo que a gente precisa. O que eu tenho hoje é o que o Senhor está liberando para minha vida. Isso não quer dizer que eu não deva conquistar, ir atrás de conquistar mais, né? Debaixo da orientação de Deus. Nós vamos ver Josué entrando em Canaã e conquistando, indo guerreando e conquistando a terra. Toda a terra que o Senhor havia dado. O problema é a gente ir atrás de terra que o Senhor não nos deu. O problema é a gente tentar conquistar aquilo que o Senhor não liberou. Tem coisas que Deus está te dando. Tem coisas que Deus está permitindo que aconteça. Então, existe a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E existe a permissão de Deus. Você acha que tudo que aconteceu na tua vida foi porque Deus quis? Não. Tá? Tem casamento que não era da vontade de Deus, mas Deus permitiu. Por quê? Você nem orou, você não fez um jejum, você não buscou confirmação, você simplesmente, eu senti no coração, eu me apaixonei e casou. Aí vive um casamento difícil e não adianta separar agora não. A não ser, né, a Bíblia libera o casamento
por causa da traição, por causa da agressão, da violência, né? Mas tem muito casamento que Deus só permitiu, não era a vontade perfeita, boa e agradável. Tem muita empresa, muita gente entrando aí em empresa, né, trabalhando em lugares que nem era da vontade de Deus de você estar aí. Mas Deus está permitindo. As codornizes não era a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Não era. O maná era a vontade boa, perfeita e agradável. As codornizes Deus enviou, Deus permitiu, porque o povo estava reclamando. Então, uma oração que nós devemos fazer sempre é: Senhor, se for da tua vontade, me dê. Olha a oração que Jesus nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. E assim vai, né, gente? Peça sempre para a vontade perfeita de Deus acontecer na tua vida. Cada passo que você for dar, Pai, se não for da tua vontade, que não aconteça. Não permita. Porque dura coisa é estar debaixo da permissão de Deus. Dura coisa é estar se alimentando de codornizes. Agora, que bom estar debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se alimentar do maná. Ou, se chegou o tempo, entrar na terra prometida, que é a perfeita vontade. Gente, tem lugares que eu quero ir e Deus fala que não, e eu tenho que obedecer. Agora tem lugares que eu não quero e o Senhor fala, vai, e eu tenho que obedecer. Viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Imagina, você sente muita vontade, igual nós, uma época, o Neto queria muito um Camaro. E, de verdade, não era tempo dele ter um Camaro. Ele tinha muita dívida para pagar da empresa. Mas ele tinha um sonho. O governo liberou um empréstimo, um dinheiro. E aí, o que ele foi fazer? Ele foi realizar o sonho. Sem orar, sem perguntar para Deus. Deus fez o que? Permitiu. Era tempo? Não era tempo. Em pouco, 1 mês, 2 meses, teve que vender de novo. Porque o bolo de neve de dívida ia ficando cada vez maior. Às vezes, a gente quer tanto realizar um sonho, quer tanto fazer algo que o nosso coração vaidoso, orgulhoso, quer fazer. E aí, sem orar, sem pedir permissão, porque está lá no meu quadro dos sonhos. Porque eu quero muito. E aí, na nossa imaturidade... Siri, quieta. Bom dia. Ó, como é que faz pra parar isso? Onde é que eu tava? Olha o Satanás tentando roubar minha atenção. Sangue de Jesus tem poder. Então, às vezes, tá lá no seu quadro dos sonhos, você quer muito realizar. E aí, Satanás sabe disso. E ele manda uns pratos. Aí você vai e realiza. E não é a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Deus está permitindo. Aí você não dá conta de pagar. Você se enrola tudo. E aí? Ai, Deus. Entendi. Quando eu falo e aí... De fato. É quando ela vem. Eu não posso falar isso. É uma chave. Uma chave para o inimigo entrar é uma fala que eu tô falando. Que eu tô dizendo aqui. Chaves. Então pega essa chave aqui, ó. Se nós tentamos algo, se nós queremos muito algo e a gente não consulta Deus, Deus vai até permitir. Mas ele não se compromete em te abençoar. Se está fora da boa, perfeita e agradável vontade dele.
Ele vai permitir. Ele pode até enviar. Ele deixa acontecer. Por que Deus... Por que existe a história, né? A parábola do filho pródigo. Por que o pai permite o filho ir embora? Talvez você, vendo seu filho fugir de casa, vendo o seu filho pegar a trouxinha dele e curtir o mundo, pegou já parte da herança, pegou dons, talentos, dinheiro, tudo que tem e vai embora para casa. O pai do filho pródigo deixa. Era boa, perfeita e agradar a vontade dele? Não. Então, ele permite. Então Deus permite pessoas de saírem da igreja. Deus permite pessoas de pecarem. Deus permite pessoas de abrirem negócio que não é para abrir, de fazerem aliança que não é para fazer, de sair fora do propósito. Deus permite. Deus deixa. Porque é livre escolha, livre arbítrio, vai. Então, o pai deixou o filho pródigo ir embora. Pra quê? Pra ele quebrar a cara lá fora. Pra ele ver, aprender lições lá fora. O filho pródigo quebra a cara. Por um tempo, parece que é bom. Igual as codornizes. Por um tempo, uau, tem carne, uau, vamos encher os barris. Nossa, como é bom estar fora da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é bom reclamar e ter o que eu queria. Como é bom. E o filho pródigo vai pra festa, vai pra balada e bebe e rasga dinheiro, né? Até que o dinheiro acaba. Não tem mais graça, não tem mais bens, não tem mais cuidado. E agora? Agora vai trabalhar pro sistema, né? Agora, o cuidado do filho pródigo com os porcos fala das pessoas que saem da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, saem do propósito e agora vai trabalhar pro diabo. Porque porcos fala sobre demônios, agora vai alimentar demônios com seu pecado. Agora vai trabalhar pro sistema, vai usar seus talentos pro mundo. Vai usar seus talentos para Mamon, o Deus do dinheiro. Vai lá. Vai lá viver fora do propósito. Bora. Se gasta agora. Gasta seu suor. Gasta seus dons e talentos que era para estar no reino com Satanás, com Mamon, com o sistema desse mundo. Totalmente fora do propósito. Deus está falando com pessoas aqui que entrou em empregos que não era para entrar, está fora do propósito. Está até em igrejas que está fora do propósito. Está em relacionamentos, está em mesas que está fora do propósito de Deus para tua vida. E Deus permitiu. Só que há castigo. Quando sai do propósito, tem castigo. Tem tristeza. Tem, gente. Aí o filho pródigo tá lá alimentando os porcos. E ele deseja comer aquela comida. Ele tá com fome. Do que você tem fome? Do que você tem sede? Que só Deus pode te dar. Na boa, perfeita e agradável vontade dele. Aí ele lembra, eu acho que eu vou ser um escravo. Eu vou ser um servo. Eu vou voltar lá pra casa do meu pai, porque até o servo dele é tratado melhor do que eu tô sendo tratado aqui no mundo. Até quem trabalha pro meu pai é tratado muito melhor
do que eu aqui. Já gastei tudo que eu tinha. Já farriei tudo que eu podia farrear. Já enchi meus barris. Agora não tem mais nada. Já recebi as codornizes. E eu vi que eu tô ficando doente. Já recebi o que estava fora da vontade de Deus. E eu vi que cada vez eu me adoeço mais. Cada vez eu tenho mais ansiedade. Cada vez eu tenho mais depressão. Cada vez eu me sinto mais vazia. Cada vez o meu brilho some mais. E não é o teu brilho. É o brilho do Espírito Santo que, ó... Aí ele volta, né? Rabinho entre as pernas. E o pai tava como? Bem feito. Não. O pai tava de braços abertos, esperando. Não como servo, não como escravo, mas com um anel de filho. Com uma roupa de filho. Com sapatos de filho. Pronto. Agora sim. É a vontade boa, perfeita e agradável. Fica aqui, ó, debaixo da asa do Pai. Fica aqui dentro da casa do Pai. Fica na boa, perfeita e agradável vontade. Fica no maná. Para de ir atrás de codornizes. Se o Senhor achar que tem que te dar codornizes, Ele vai te dar. Ele não tinha dado antes pro povo? Lá em Gênesis 16. Mas, gente, não saia fora da boa. Nossa, pastora, que repetitiva, pra ver se entra na tua cabeça, pra ver se quebra esse padrão de escravo. Esse pensamento que Deus tem que te dar tudo que você quer. Não! É você que tem que entender qual é a vontade dEle e pedir a vontade dEle na tua vida. A boa, perfeita e agradável. Ele não é teu servo, você que é servo. Senhor, se for da tua vontade, faça. Senhor, é da tua vontade que eu me relacione com essa pessoa. Ai, mas eu quero. É lindo. Ai, mas é rico. Ai, mas é isso. E se a vontade de Deus é que você case com um pobre e vocês construam junto uma vida? Ah, mas é... Tá, eu tô sentindo no meu coração. O coração do homem é enganoso. Teu coração te engana. Tô falando que deu tanta vontade de comprar um Camaro. Nem tinha dinheiro pra aquilo. Pegou empréstimo que era pra pagar funcionário, pra pagar dívida. Ai, eu e o Neto, a gente ri do nosso passado. Ai, o que é o orgulho e a vaidade. Não saia da boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Porque debaixo dessa vontade tem provisão, tem cuidado, tem a presença de Deus. Por mais que ela não te agrade. E agora nós vamos continuar aqui, depois de quebrar esse padrão de que Deus tem que fazer a tua vontade. E de ficar pedindo codorniz, de ficar reclamando. Quebra hoje esse padrão de reclamação. Esse padrão de pedir coisas que não é tempo de você ter. Você nem tem o estômago preparado para receber isso. Quebra hoje esse padrão da glutonaria, de ter mais do que você realmente precisa. Quebra esse padrão de escravo. Deus já tinha ensinado. Eu vou te dar o que você precisa dia após dia. Amém. Quebrou esse padrão. Bora continuar aqui para a história. Vamos falar sobre Josué. Antes
Antes, deixa eu falar de Jetro rapidinho. Moisés está lá no deserto e ele não aguenta mais. O povo é 24 horas. Moisés, eu devo fazer isso? Moisés, eu devo fazer aquilo? Gente, o tempo inteiro, milhares de pessoas indo buscar em Moisés informações. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ó, a gente tá com briga aqui. O que você acha que é o certo? Ele era o juiz, ele era o rei, ele era o senhor, ele era tudo ali. Ele era o pastor, ele era tudo. Aí Jetro, sogro de Moisés, aconselha Moisés. Fala, ó, Moisés, levanta povo, levanta líderes para te ajudar. E um padrão da mentalidade de escravo que a gente precisa quebrar em nós é: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Moisés ouviu o conselho, levantou líderes e agora o povo vai direto nos líderes. Só quando é algo muito grave é que é levado para Moisés. Ai, que bom. Agora Moisés tem até mais tempo para ficar com Deus. Então, se você pensa que você consegue fazer tudo sozinho, não é verdade. Delegue. Líder, delegue, tenha ajuda. Ai, como é bom levantar pessoas para nos ajudar. Como é bom não ficar sobrecarregado. E às vezes colocando a culpa em Deus, às vezes colocando a culpa no chamado, no propósito, sendo que foi uma falta de organização do líder. Inclusive, eu tô lendo um livro muito bom, que é um livro que chama Líder de Célula Eficaz, que fala de liderança. Tô amando esse livro. E eu quero falar um pouco sobre isso. Só que agora sobre a liderança de Josué. Josué foi o ajudante de Moisés. Foi um auxiliar. Josué o tempo inteiro estava com Moisés, auxiliando em tudo que Moisés precisava. E por estar ajudando, por estar servindo, ele também estava debaixo da presença de Deus. Pega essa chave. Por estar pertinho servindo a Moisés, ele desfrutava da mesma presença que Moisés. Ele desfrutava da mesma unção que Moisés. Uau! Você pegou? Algumas, eu já ouvi, né? Os nossos voluntários falando, pastora, depois que eu comecei a servir, eu sinto muito mais a presença de Deus. Depois que eu comecei a servir, a estar perto. Uma me falou assim, nossa, eu tinha medo de não receber. Nossa, eu recebo mais quando eu estou servindo. É uma chave poderosa. E sabe por que Josué foi levantado? Depois como sucessor de Moisés? Em primeiro lugar, porque servia. Josué não queria status. Josué não queria sair na foto. Josué não queria o microfone. Ele queria servir. O maior entre vocês seja o que mais serve. Isso foi Jesus que falou. Ele é o maior entre nós e ele foi o que mais serviu. Ele se destituiu da sua glória. Mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Ele desce aqui para a terra, bota a sandália da humildade e serve a humanidade. Ele serve com dons, ele cura as pessoas, ele tira os demônios das pessoas, ele traz a vida. Só ele tinha as palavras de vida e vida eterna. Ele ama os pecadores, ele acolhe os pecadores, tem misericórdia dos pecadores. Ele lava os pés dos discípulos, ele entrega a sua vida, ele morre numa cruz pelos seus amigos. Ah, Jesus. Ele morre
por pecadores, por prostitutas, por viciados, por ladrões. Ei! Jesus morreu por mim e por você. Ele é o maior, porque é o que mais serviu. Então Josué era o que mais servia. Às vezes você quer muito um lugar. Ah, eu quero. Vai saber o porquê, né? Que quer. Mas dependendo da motivação, você não está servindo em nada. Você fala que é servo de Deus, mas não serve para nada. Só esquenta o banco da tua igreja. O chamado da liderança de Josué deixa claro uma coisa. Vamos quebrar um padrão aqui de escravo? A liderança não é para quem quer. É para quem serve. Josué tinha bons olhos. Ele tinha olhos de fé. Escreve isso. Grandes chamados. Você quer ter um grande chamado? Grandes chamados é para quem tem bons olhos. Josué tinha bons olhos. Quando Moisés chega perto da terra prometida, a terra que emana leite e mel, ele diz, ó, vou mandar 12 espiões. Josué, Caleb e mais 10. Josué ainda não era líder, mas ele era o auxiliar de Moisés. Ele era o que mais servia Moisés. Então, vai 12 para aquela terra. E realmente, manava leite e mel. Os cachos de uva eram enormes. Eles precisaram de 2 para trazer um cacho de uva, de tão grande, tão pesado. Ei, a bênção que Deus tem para você é grande. A Canaã que Deus tem para você é extraordinária. Deus tem sim prosperidade para você. Só que lá tem gigantes. Você achou que ia ser o quê? Fácil? Ser moleza? Tudo que é grande, tudo que vale a pena conquistar, vai precisar de luta. Vai precisar de guerra. Vai precisar botar os gigantes pro chão. Óbvio que tudo que tem valor tem gigante lá protegendo. Ah, eu achei que só ia ter anjo lá me dando, seja bem-vindo, desfrute. Ei, na terra do adulto não é assim. Você quer ser magro? Você quer ter um corpo legal? Tem um gigante da preguiça para você matar. Você vai ter que ir pra academia. Você vai ter que fazer uma dieta. Você vai ter que destruir o gigante da glutonaria. Você vai ter que destruir o gigante da açúcar. Quer ficar magrinho? Não vai mais poder comer açúcar. A não ser que você tenha um metabolismo super acelerado. O que é raro. Você quer ter um bom casamento? Você quer desfrutar de uma Canaã no teu casamento? Você vai ter que destruir o gigante do orgulho. Todo dia vai ter que engolir sapo. Quando o seu orgulho for confrontado, vai ter que... engole. Não briga. Não faz. Isso é difícil. Como que é difícil matar esse gigante? Não é? Você é casado? É ou não é? É difícil ser crente no casamento. Mas vai ter que se humilhar. Você quer desfrutar de uma Canaã nas suas finanças? Você quer ser próspero? Eu quero. Eu quero que o anjo venha e me entregue a bandeja cheia de barras de ouro, cheia de chaves. Você vai ter que destruir o gigante da preguiça, vai ter que trabalhar bastante, vai ter que destruir o gigante do medo, vai ter que abrir empresa, vai ter que destruir o gigante da dúvida, vai ter que ter fé e dar passos sobre as águas. Pois é. Toda Canaã que você quer destruir, você vai ter que destruir gigantes. Aliás, toda Canaã que você quer possuir, você vai ter que destruir gigantes. Você pode anotar isso? Toda Canaã que eu quiser possuir,
vou ter gigantes lá para destruir. Vou ter que enfrentá-los. Você não pode ser como os 10 que chegou lá morrendo de medo, falando pro povo, não, essa terra não. A gente não pode. Não vai dar. Os gigantes são enormes. Você vai ter que ser como Josué e Caleb, que fala assim, não interessa o tamanho do gigante. Se Deus falou que a terra é nossa, é nossa. Se Deus falou, é meu. Não interessa o tamanho do gigante. Se Deus falou que meu marido vai ser salvo, eu vou matar esse gigante do vício. Eu vou destruir esse gigante. Esse demônio que está na vida do meu marido. Se Deus falou que ia me dar essa empresa, eu vou destruir esse gigante que se colocou aqui de pé. Agora, se você for como os 10, que tem maus olhos. Eu falei aqui, ó, o grande chamado na vida de Josué foi porque ele tinha bons olhos. Se você tiver maus olhos, se você for incrédulo, medroso, você ainda é um escravo. Você não tem mente de governante. Você não tem mente de guerreiro. Você não vai conquistar nada. Vai continuar sempre na mesmice. Com a tua mentinha de escravo reclamando. Liberando maldições para tua própria vida através da sua reclamação. Vivendo de miséria em miséria. Vai ter que continuar comendo maná, né? Pra sempre. Só a provisão. Muito bom viver de maná. Por um tempo, né? Ter a provisão diária ali por um tempo. Mas chega uma hora que é necessário entrar na terra de Canaã e conquistar a prosperidade. Conquistar a abundância. Conquistar o que é grande. Não é? Não concorda? Eita glória! Tenha bons olhos. Olhos de fé. Toda vez que o Senhor fala vai, vá. Conquiste. Conquiste a terra. Tome posse daquela terra. Olhos bons. Destrua a mentalidade de que gigantes não podem ser destruídos. Aprenda com Davi, que era pequeno, mas com o sobrenatural de Deus. Uma pedra. Deus não precisa de coisas grandes. Ai, quem sou eu para destruir esse gigante? Quem sou eu para fazer isso, para fazer aquilo? Deus só precisa de uma pedra na tua funda para destruir o gigante. Deus só precisa de um pouco de azeite para fazer transbordar. Deus só precisa de 5 pães para multiplicar. De 2 peixinhos para multiplicar. Deus só precisa que você dê o que você tem. Um pouco. É pouco? Tá bom, ótimo. Porque assim você verá a glória de Deus. Ele só precisa da tua fé, da tua coragem, da tua ousadia e principalmente da tua obediência em ir. A terra já tinha sido dada para eles. Deus já tinha falado, eis que eu dou essa terra. E tudo que Deus te dá é para conquista. O reino de Deus, ele é tomado à força. Não é pra gente fraca. Não é pra gente imatura. Não é pra gente reclamona. Não é pra gente... qualquer coisa tá chorando. Tá ferido. Tá na depressão. Levanta! Ser forte e corajoso. Só assim toma posse de terra. Eu amo a cura interior. Eu tenho uma mentoria
de 1 ano só para curar traumas. Gente cheia de ferida, não entra na terra prometida. Gente dodói não entra na terra prometida. Você tá com ferida? Bora pra mentoria. Bora. Porque senão você não vai tomar posse de terra nenhuma. Bora crescer. Sai do tempo de meninice. Tem gente que gosta de ficar nesse tempo da ferida. Sabe o que é isso? Vitimismo. Vamos quebrar esse padrão de pensamento também? Isso é até demônio. Isso é até demônio. Vitimismo. Eu tenho nervoso com isso, viu? Bora. Página 103 do livro de Autolibertação, capítulo 15. Dia 15, vitimismo. O que é o vitimismo? Vitimismo é uma mentalidade onde, tá vendo, ó, uma mentalidade, é um padrão de pensamento, onde a pessoa se coloca constantemente como vítima das circunstâncias. A vida dela é tão difícil, a vida dela foi tão sofrida. Ei, a vida de todo mundo é sofrida. Todo mundo tem suas dores. Ai, porque fulano nem cuidou de mim. Ah, porque ninguém tá vendo que eu tô sofrendo. Ah, eu tô numa cama aqui. Tô com depressão. Ninguém veio. Eu sei que tá difícil. Eu sei que não é fácil. Ai, porque eu tô sem dinheiro. É. Ai, porque tá doendo. É. Todo mundo tem as suas dores. Todo mundo tem seu sofrimento. Esses dias tava doendo um tanto em mim algo que aconteceu. Eu tinha acabado de sair de uma live, se eu não me engano. Não era live do jejum, não, era live da mentoria, que é de terça à tarde. Aí eu sentei, aí eu lembrei da minha dor, né? Eu lembrei do meu sofrimento. E aí eu comecei a chorar. Chorei. Com o celular na mão. Mas eu chorava assim, que parecia uma torneira. Tava doendo. Pastores também têm dor, tá? Pastor é gente ainda. E aí, de repente, chegou uma mensagem. Aí eu já sequei minhas lágrimas. Falei, ah, tá bom. E já fui resolver aquele problema. Sem tempo pra chorar, pra sofrer, pra reclamar. Todo mundo tem as suas dores. Agora você decide se você vai ficar nela, você vai ficar paralisado nela, choramingando, e vai tomar posse da terra. Você decide. O que você vai fazer? Você pode ficar aí. A escolha é tua. Você pode ficar num lugar escuro, num buraco, se vitimizando a cada dia que passa. Ixi, tem gente que fica anos e anos aí. Você pode? Deus permite? Permite. Você tem livre arbítrio, livre escolha. É a escolha, mesmo que inconsciente ou até consciente, de viver preso à dor, à lamentação e à passividade, sem assumir responsabilidade pelas mudanças que precisa viver. A responsabilidade de sair daí é tua. Não é de ninguém. É tua. Bora. Decida. Eu quero. Olha, não tô bem. Eu vou participar de uma conferência. Olha, eu não tô legal.
Eu vou ir atrás de uma libertação, de uma cura. Eu preciso dar um jeito na minha vida financeira. Eu vou ir atrás de um curso. Se levante, decida, para de alimentar os porcos. Volta para o centro da vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade dele. Para de chorar. Todo mundo tem suas dores, mas nem todo mundo fica nesse lugar de dor. Quem tem maturidade se levanta, vai à luta, toma posse da vitória, destrói os gigantes que estão lá. Decida sair deste lugar de dor, de choramingo. Você vai ficar até quando? Sempre chorando. E nem é um choro da presença de Deus. É um choro do teu vitimismo. Oh, vida. Oh, céus. Até quando você vai ficar aí? Nessa imaturidade. Quebra esse padrão de pensamento de escravo. Os 10 que não tiveram olhos bons ainda tinha mente de escravo. Agora os 2, Caleb e Josué, já tinha uma mentalidade de governante, de guerreiro, de príncipe. Eu vou tomar posse. É meu. Se Deus me deu, é meu. Não vou ficar aqui chorando. As pitangas. Ai, porque eu fui traído. Ah, porque o meu pai fez isso há 20 anos atrás. Ah, porque a ciclana fez isso. Eu vou te falar. Olha, ministério, quem é pastora sabe o que eu tô falando, quem é líder sabe. É tanta mordida, é tanto coice de ovelha. É tantos cortes na mão. É tanta dor. Mas eu preciso decidir uma coisa. Vou ficar chorando essa dor? Vou ficar presa nessa dor? Ou vou colocar um band-aid e vou continuar com a mão no arado? Vou fazer um curativo e vou voltar para o que eu fui chamada. Eu tenho uma escolha. Você já viu um soldado? Porque tá machucado. Ele... Ai! Pegou a espada aqui. Vou embora pra casa. Não! Soldado! Tá nem aí! Bora continuar! Eu vou destruir meu inimigo! Eu vou até o fim. Ele só para a hora que ele não aguenta mais mesmo. O soldado, ele é treinado pra ir até o fim. A hora que tá indo pra morte, a hora que não aguenta mais de verdade, é que ele para. Mas ele tem algo na cabeça. Eu vou até o fim. Eu vou até matar meu inimigo. Não é qualquer coisinha. Qualquer pedrinha que... Ai, jogaram uma pedrinha em mim. Tô saindo da guerra. Não. Ai, cortaram meu dedo. Arrancaram meu dedo. Não. Vai continuar. Vai até o fim. Não é porque cortaram o dedo uma vez que ele não vai voltar pra guerra. Nunca mais. Claro que não. Vamos pedir para Deus quebrar o padrão de crença da imaturidade. Que eu sou um bebê. Que eu preciso de cuidar toda hora. Vamos crescer. É muito bom, gente, receber um abraço. É muito bom receber uma palavra de encorajamento. Mas você não pode ser movido por isso o tempo inteiro. Deus é Deus que cura? Deus é Deus que cura. Mas até quando você vai ficar precisando de cura? Eu amo a cura interior. Ó quem tá falando. Eu pedi pra Deus um ministério totalmente diferente do que eu vi. Já na minha vida. E Deus me deu uma unção de cura interior. As mulheres são totalmente transformadas, curadas, ativadas na mentoria Escolhidas ou na imersão Escolhidas que eu faço pelo mundo. Glória a Deus por isso. Mas eu quero te chamar a maturidade. Em nome de Jesus. Bora sair do vitimismo.
Bora quebrar esse padrão de pensamento. A pessoa vitimista acredita que tudo que lhe acontece, que nada ela pode fazer. E que sempre precisa de alguém para resgatá-la. Me irrita. Desculpa, me irrita. A pessoa que já foi feita a cura, já foi feita a libertação, já passou pela conferência, já passou por um atendimento pastoral, já passou ali pelo primeiro módulo, né, da mentoria Escolhidas, que o primeiro módulo é só de cura interior, 70 aulas ministrando cura interior. Imagina, a pessoa já passou por tudo isso. Aí ela acha, a pessoa vitimista acredita que tudo que lhe acontece, ela não pode fazer nada. Ela precisa de alguém para resgatar ela. Ai, porque fulano não veio me resgatar. Essa postura não só paralisa a alma, mas também atrai espíritos de manipulação, auto-engano, acusação e autocomiseração. Aí, ó, o demônio entra. O que eu tinha falado? Um espírito de vitimismo entra. Quais são os demônios que entram? Espírito de vitimismo, autocomiseração, manipulação emocional, porque ela fica manipulando todo mundo. Todo mundo que ela vê pela frente, ela manipula com a dorzinha dela. Espírito de acusação, espírito de autodefesa, espírito de paralisia, espírito de murmuração, espírito de covardia, espírito de fragilidade e espírito de estagnação. E outro espírito. Espírito de acusação, porque acusa as pessoas dela estar naquele lugar que ela mesma está escolhendo. Ela não está escolhendo vencer os gigantes. Ela está escolhendo ficar ali, se autocomiserando. Em nome de Jesus, quebra hoje esse padrão de pensamento. Tenha a sua identidade tratada. Você tá com esse corpo, ó, vai doer o que eu vou falar, tá preparado? Prepara pra chinelada. Prepara que vai doer, ó. Você tá com esse corpo. Esse corpo tá fora do peso. Por quê? Porque é o corpo que você construiu. Você comeu pra isso. Então é o corpo que você tá merecendo agora. Se você lutar contra, se você destruir os gigantes, você vai ter o corpo que você merece. Eu tô com a gordura que eu mereço. Porque eu comi pra isso. Você tá entendendo? Oh, céus, até. Porque Deus me deu esse corpo. Deus te deu um corpo saudável. Você que não tá indo atrás de malhar ele. Você que não tá indo atrás de comer direito. Em casos, raras exceções, por doenças, por algo genético, tá? Raras exceções. Mas a gente sabe muito bem, pode perguntar para os profissionais de saúde. Eu vou até abrir aqui, ó. Profissionais de nutrição, de educação física, né? Médicos, nutrólogos, sabem muito bem que cada um tem um corpo que merece, que cada um tem um corpo que tá buscando. Amém? Por que você tá nessa frieza espiritual? Por quê? Você não tá indo atrás de destruir os gigantes. Você tá merecendo essa frieza. Deus não fala comigo. Eu não sinto a presença de Deus. Tá merecendo. Não tá indo atrás de conquistar a terra prometida. Você tá com maus olhos. Você tá no vitimismo. Só reclama. Fica dependendo dos outros te resgatar toda vez. O pai do filho pródigo não foi resgatar ele lá fora. O filho pródigo é que veio atrás da solução da vida dele. Você está escutando? O pai do filho pródigo não foi atrás dele. O filho pródigo que foi atrás de conquistar o que já era dele. Tem uma terra prometida pra você, mas você tem que ir atrás de conquistar. Sai do vitimismo.
Quebra esse padrão de escravo. De que as pessoas te devem tudo, as pessoas não te devem nada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não devo nada pra ninguém. Ninguém deve nada pra mim. Você pode dizer isso? Ninguém deve nada pra mim? Vai atrás de conquistar. Sai desse vitimismo. Libera perdão pra quem tem que liberar. Perdoa teu pai, tua mãe, as pessoas. Sai desse lugar de dor que você tá escolhendo ficar aí. Jacó poderia até ter ficado no vitimismo. Aqui, a história de Jacó. Continuar manipulando, preso numa identidade ferida. Ele era o enganador, Jacó. Mas ele decide: eu vou guerrear pela minha bênção. Ele lutou com Deus a noite toda e venceu. Não porque ele era bom, porque Deus deixou. Que Deus matava ele assim, ó, pá. Mas Deus deixou, isso é graça, isso é favor. Deus dá graça e favor para você vencer o gigante. Mas você tem que ir até lá. Fica tranquilo. A terra que Deus te deu, Ele também vai te ajudar a matar os gigantes. Você não vai guerrear sozinho. Davi não venceu porque era bom. Ele venceu porque Deus estava com ele. Deus estava com Davi. Por isso ele venceu. Deus está com você. Deus vai te dar a vitória. Se Ele está mandando você ir, vai. Mas você tem que ir. Sai do vitimismo hoje, em nome de Jesus. Amém? Fala assim, ó. O vitimismo é irritante. Nossa, eu queria falar tanta coisa. Vai ficar para amanhã. Vamos estudar sobre Josué amanhã. Vamos aprender a tomar posse das terras que Deus tem te dado. Vamos? Bora! Eu tô amando o que temos estudado. Diga assim, ó. Hoje eu decido sair do vitimismo. Porque o vitimismo é irritante. Vocês já viram gente que fica só postando, reclamando? Ah, você gosta de seguir gente assim? Gente que toda vez que você encontra tá choramingando. Você gosta desse tipo de gente? Eu não gosto. Vou fixar aqui o Pix da igreja. Eu tenho te abençoado? Você pode me abençoar? A palavra diz, né? Abençoe os que ministram a palavra. Nós precisamos fazer os banheiros da igreja para receber as pessoas. Nós precisamos fazer o kids da igreja. Nós temos boletos altíssimos para pagar da reforma da igreja. Você pode abençoar o meu ministério, a Igreja Viva. Ó o Pix aqui. E quando você fizer a oferta, o dízimo, coloca lá no grupo de Telegram. Eu ofertei, eu dizimei. Eu quero uma oração, porque nós temos o costume de orar por todos aqueles que ofertam e dizimam, abrindo as portas dos céus. Abençoando todas as áreas da tua vida. Então, se eu tenho te abençoado nesses 21 dias, se Deus tem me usado para falar com você, você pode, em nome de Jesus, semear aqui, nesse ministério. Amém? Vamos orar para que o Senhor expulse esse demônio do vitimismo da tua vida.
Qual padrão de pensamento foi quebrado hoje em você? Me conta. Printa aí para você fazer a oferta depois. Qual é o padrão de pensamento que Deus quebrou hoje na tua vida? Padrão de reclamação, padrão de vítima, padrão de glutonaria e murmuração. Amém. Glória a Deus. Procrastinação. Amém. Ó, aleluia. Comiseração. Vítimas não conquistam nada. Guerreiros é que conquistam. Sei que você passou por muita dificuldade na tua vida. O que você vai fazer com essa dificuldade? Escute, todo mundo passa por problemas. Sabe que tem gente que consegue a atenção dos outros por causa dos seus problemas? Aí essa pessoa, no fundo, ela não quer sair dos problemas dela. Porque se ela sair dos problemas dela, se ela sair do deserto dela, ela não vai mais ter a atenção dos outros. Ela não vai mais receber a oração dos outros. Ela não vai ter as pessoas correndo atrás dela. Você tá bem? Você melhorou? Ela não vai ter mais o cuidado das pessoas. Aí ela não quer sair do deserto. Ela inconscientemente, ela continua no deserto, tempos e tempos, porque assim ela tem reconhecimento. Ela tem a atenção dos outros. Ah, para! Você não precisa da atenção das pessoas. Bora conquistar a terra, destruir esses gigantes. Você já tem a atenção de Deus, é o bastante. Você já tem o amor de Deus, é o bastante. Em nome de Jesus. Sai desse vitimismo. Comodismo, é isso, tá acomodado aí. É tão carente. É tão carente, tem tanta rejeição. Esse demônio terrível, eu já tive esse demônio. Mas tem gente que tem milhares desse mesmo demônio. Tá sempre chorando, uma cara de dó. Uma cara de coitada. É um coitadismo. Não quer sair disso, porque tem atenção. Lembra o seguinte, todo mundo tem seus problemas. E problemas maiores do que o meu. Pensa isso. Contas muito maiores do que as minhas para pagar. Tem gente que tem feridas muito mais profundas que as minhas. E estão indo avante. Por que eu não vou avante? Estão indo para a guerra. Faz uma aliança com Deus. Fala, eu não vou mais reclamar. Não vou mais chorar minhas pitangas. Eu decido me levantar. Eu decido conquistar minha cura. Conquistar minha libertação. Conquistar a terra de Canaã. Pai, eu oro por cada um que está aqui agora, Senhor. Fecha teus olhos.
Fecha teus olhos. Fecha os teus olhos, entra em espírito. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora por cada um que está aqui me ouvindo, e anjos de guerra são liberados. Xerebadarabakaia subrecaia rabaxere. Rei clebassou becanta yaramanto yaracaia. Replebadaia xarabadarabasobre. Em nome do Senhor Jesus, demônios são amarrados. Espírito de vitimismo, saia agora em nome de Jesus. Vitimismo, saia em nome de Jesus. Vocês não estão de olho fechado, vocês estão digitando, é sério isso? Espírito de vitimismo, saia agora no nome de Jesus. Espírito de murmuração, saia agora no nome de Jesus. A guerra espiritual acontecendo. Vitimismo, saia em nome de Jesus. Reclamação, saia em nome de Jesus. Murmuração, saia. Incredulidade, saia em nome de Jesus. Medo, saia em nome de Jesus. Glutonaria, saia em nome de Jesus. Preguiça, saia no nome de Jesus. Autocomiseração, saia no nome de Jesus. Manipulação emocional, saia em nome de Jesus. Espírito de acusação, saia em nome de Jesus. Autodefesa, saia em nome de Jesus. Paralisia, saia em nome de Jesus. Covardia, saia em nome de Jesus. Fragilidade, espírito de fragilidade. O demônio que aproveita a sua fragilidade para entrar e te prender aí, nesse lugar, nesse deserto. Saia em nome de Jesus. Espírito de estagnação, saia no nome de Jesus. Eu declaro que você não vai mais colocar culpa nos outros pelo lugar que você está. O Senhor te convida para parar de viver como vítima e começar a viver como filho, como herdeiro de uma promessa. Assuma a responsabilidade pelas suas reações. Entregue suas feridas ao Pai e decida ser protagonista da história que Ele escreveu para a tua vida. Ninguém pode te impedir de viver o propósito a não ser você mesmo. Eu libero uma bênção sobre a tua vida. Eu declaro que a unção de coragem e ousadia te enche, pois o Espírito do Senhor não é o espírito do medo, mas é o espírito de coragem e de ousadia. Eu te abençoo com essa palavra. Se levante, volte para o centro da vontade de Deus.
Volte para o centro da vontade de Deus, filho pródigo. E no nome de Jesus, receba a roupa de filho, receba o anel de filho, a sandália de filho. Ei, Josué, por causa dos teus bons olhos, ao invés de ficar reclamando, você vai tomar posse da terra. Se prepare em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Uau. Uau, Deus. Obrigada, Senhor. Que Deus abençoe o seu dia. Você que está voltando para Jesus hoje. Você que aceita o Senhor Jesus hoje. Escreve aqui para mim. Eu aceito a Jesus Cristo hoje. Você que nunca fez essa oração. E vai entregar a tua vida para Deus hoje. Você que estava desviado, mas está voltando hoje para o centro da vontade de Deus. Você que estava todo fora do propósito. Eu quero que você diga, eu estou aceitando a Jesus. Amém? Tomem posse mesmo. Do lugar de filho e de filho. Tome posse dessa palavra. Ei, sela essa palavra que você recebeu. Sela lá em Lisboa. Toda vez que o pastor pregava e alguém queria receber aquela palavra, ele ia lá e ofertava. Você pode ofertar no Ministério Aviva hoje. Nós precisamos construir aqueles banheiros. Seja generoso, eu declaro uma unção de generosidade sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Abençoe esse ministério. Eu quero orar pela irmã que aceitou Jesus. Eba, irmã Marlene, olha, entra no grupo, entra lá no Instagram da minha igreja e você vai dizer, eu quero ser discipulada. Quem aceita Jesus precisa ser discipulada. Você que está voltando, você que está aceitando Jesus, olha assim, ó, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu me desligo das trevas e me uno ao teu reino, ó Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, habite em mim. Amém? Amém. Olha, a irmã falou, eu ofertei tudo que tinha. Irmã, você fez um holocausto. Você ofertou tudo que tinha. Eu declaro sobre a tua vida que nesses dias, ainda nesses dias, eu declaro 7 vezes mais. Quando você semeia numa terra fértil, a colheita. Eu declaro a colheita rápida. Em nome de Jesus sobre a tua vida. E você vai vir testemunhar. Amém. Obrigada, Jesus, por essa manhã gloriosa. Deus te abençoe. Nos encontramos então amanhã aqui às 9, quebrando mais padrões de mentalidade de escravo, para a gente entrar na terra prometida. Estamos sendo resetados, limpos, espiritualmente, mentalmente, para receber o novo de Deus em 2026. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.